Bom dia, gente! Mais uma semana de aula de história. Hoje nós vamos continuar falando sobre a Grécia Antiga, só que no capítulo 12, que fala da religião e arte na Grécia Antiga. Então, as polis gregas como Esparta, Atenas, Tebas, Mileto, Corinto, Delfos e Olímpia possuíam formas de governos, leis e costumes muito diversos. E algumas vezes essas cidades até guerreavam entre si. Duas coisas, porém, eram compartilhadas por todas elas. Seus habitantes falavam o mesmo idioma, que era o grego, e cultuavam deuses em comum, embora cada cidade tivesse também seus próprios deuses protetores. Então, assim, como outros povos da antiguidade, os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e a característica deles eram semelhantes às dos humanos. Viviam e se comportavam como eles, manifestando as mesmas qualidades, os mesmos defeitos, alegrias, sofrimentos. A diferença é que eles não envelheciam, não adoeciam, porque eles eram imortais, além de muito poderosos. Cada um dos deuses gregos estavam associados a um aspecto da natureza ou da vida humana. Zeus era quem comandava os céus. Poseidon era quem reinava sobre os mares. Hades, sobre o mundo dos mortos. Desses três irmãos, descendiam várias outras divindades gregas. Afrodite, deusa da beleza e da fertilidade. Atena, deusa da sabedoria. Apolo, das artes. Dionísio, deus do vinho, entre outros. Os deuses gregos se relacionavam com os humanos e com eles podiam gerar filhos. Da união entre um deus e um mortal, nasciam os heróis, os semideuses, capazes de feitos impossíveis para os humanos, mas que eram mortais como eles. Então vamos ver alguns desses deuses. Então, como a gente já falou, a religião era politeísta e antropomórfica, né? Tinha aspectos humanos. Os deuses possuíam reações humanas, amor, ódio, inveja, casavam-se, tinham filhos, mas cada cidade cultuava o seu deus protetor e o culto público fazia parte da cidade. Então vamos ver os principais deuses. De Cronos e Reia, né? Da união desses dois, nasceram Hestia, Hades, Deméter, Poseidon, Hera e Zeus. Hades era o deus do mundo subterrâneo, do inferno, como a gente chama, das riquezas subterrâneas. Essa estátua de Hades, com um cérebro monstruoso, né? Que era o cão dele, né? Com o cérebro, era um monstruoso cão que tinha 3 cabeças. Do outro lado nós temos Hera, né? Hera era irmã e esposa de Zeus. Irmã e esposa de Zeus, né? Era considerada deusa do casamento, das esposas, das crianças. Essa estátua é uma cópia romana da original helenística. Está no Museu de Louvre, em Paris, na França. Aí Deméter era a deusa da agricultura. Era responsável pelas terras cultivadas, pelas colheitas, pelas estações do ano. Essa estátua aí, né, também é uma estátua romana que está no museu em Madrid. Hestia era a deusa do lar. Apesar de ser assediada por outros deuses, manteve-se virgem, levando a ser respeitada e dada o título de deusa do lar. Ela aparece na civilização romana como Vesta. Poseidon, deus dos mares, protetor dos navegantes. Os romanos tinham a sua versão dele chamando de Netuno. Essa escultura está situada em Copenhague, na Dinamarca. E aí nós temos o templo de Poseidon,
que fica situado no Cabo Súnio, no sul da Ática, ou seja, no sul da Grécia. Aí nós temos Zeus, que era o mais poderoso dos deuses gregos, e encarregava-se de zelar pela justiça entre os humanos. Quando ele estava furioso, ele lançava raios e trovões. Era o senhor do Olímpio, né, do Olimpo. E o casamento entre Zeus e Hera era marcado pela infidelidade de Zeus, né? Deus tinha várias outras mulheres. Então, Zeus, em uma medalha de ouro aí, datada de aproximadamente 350 antes de Cristo, né? Aí nós temos do casamento de Zeus e Hera, nasceram Ares e Hefestos. Como eu falei, Zeus era infiel, ele tinha outras mulheres. Então, os filhos de Zeus e Leto, Apolo e Ártemis. O filho de Zeus e Maia, Hermes. O filho de Zeus e Semele, Dionísio. O filho de Deus e Dione, Afrodite. E o filho de Zeus e Metis, Atena. Então vamos ver cada um deles. Ares era o deus da guerra, filho de Zeus e Hera. A estátua é uma cópia romana de origem grega. Atena, deusa da sabedoria, estratégia, das artes, da civilização. É uma deusa guerreira, filha de Zeus e Metis. A estátua é uma cópia romana localizada nos museus vaticanos, de origem grega, atribuída a Fídias. Dionísio, deus do vinho, das festas, filho de Zeus com a mortal Semele. Essa estátua romana, representando o deus no estilo helenístico, está exposta no Museu de Louvre, em Paris. Afrodite, deusa do amor e da beleza, filha de Zeus com Dione, a deusa das ninfas. Cópia romana, da origem grega, esta estátua está exposta em Atena. Apolo, deus do sol, das artes, da razão, filho de Zeus com uma titã, Leto. E Ártemis, deusa da lua, da caça e da fecundidade animal. Era filha de Zeus com Leto e irmã gêmea de Apolo. Peça exposta no Museu de Louvre, em Paris. Hermes, deus do comércio e da comunicação, da eloquência. O mensageiro dos deuses, era filho de Zeus e Maia. Estátua é uma cópia romana da original grega, localizada no Museu Nacional Romano. Hefesto, deus do fogo, da metalurgia, dos ferreiros, do artesanato, filho de Zeus e Hera. Estátua de Hefesto na forja de Guilherme Cousteau, que está exposta no Museu de Louvre, em Paris. E aí, como nós falamos, os deuses gregos se relacionavam com os seres humanos e podiam gerar filhos. E desses filhos, dessa união, nasciam os heróis, os semideuses, né? Que eram esses filhos de deuses comortais ou personagens respeitados por seus filhos. Bom, e os rituais? Rituais e as festividades religiosas na Grécia. Em nosso calendário, existem várias festividades relacionadas ao cristianismo, que atualmente é a religião com maior número de adeptos no mundo. Os habitantes da Grécia Antiga também realizavam essas festividades em homenagem a seus deuses, ou então para marcar momentos importantes de sua vida. Alguns cultos eram privados, como os realizados diante de altares domésticos, nos quais eram feitas oferendas e libações. O que eram as libações? Libações eram o derramamento de líquidos, vinho, essências, e os outros eram públicos, como os sacrifícios. As cerimônias, elas eram executadas principalmente sobre altares, né? Existiam as oferendas votivas, que eram deixadas sobre este altar, como comida, bebida,
bem como objetos preciosos, ouro, prata, pedras preciosas. E os sacrifícios animais, que também eram realizados neles. E as libações, como eu falei há pouco, quase sempre era de vinho, que também eram oferecidas aos deuses, não apenas em seus santuários, mas também na vida cotidiana. E esses rituais? Ainda existiam as procissões. As procissões eram uma das mais famosas, era realizada a cada 4 anos na cidade de Atenas, em homenagem à deusa que dava o nome à cidade. E certos rituais eram tão longos e tão animados que se transformavam em verdadeiras festividades, como é o caso dos Jogos Olímpicos. Eles eram realizados a cada 4 anos na cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus. Então, os Jogos Olímpicos duravam vários dias e reuniam atletas de todas as cidades gregas. Quais eram as modalidades naquela época? Corrida, salto, arremesso de disco, luta, arremesso de dado, entre outras modalidades. Só os homens participavam e participavam nus. Aí vocês vão ter a curiosidade de saber por que nus. Porque certa vez, em uma dessas festividades, uma mulher participou e ganhou uma modalidade. Então, no final, foi descoberto que ela era uma mulher. Então, para que não houvesse, né, naquela época, a sociedade, a mulher, ela praticamente não existia, né? Ela só era, a função dela era cuidar da casa e gerar filhos. Então, para que não acontecesse outros, né, casos desse, então os jogos passaram a ser na modalidade de homens, só homens participar, e nus, porque não tinham como as mulheres enganar, né, para poder participar dessas modalidades. E os jogos eram tão importantes que até mesmo as guerras, elas eram suspensas. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, o tanto que os jogos em homenagem a Zeus eram importantes, quer dizer, cessavam-se as guerras. A ideia de fazer as competições esportivas, um estímulo à convivência pacífica entre povos, inspirou a criação dos Jogos Olímpicos modernos que nós conhecemos. Os mitos. Nós já falamos sobre mitos, né? E os mitos gregos eram produtos de uma tradição popular que tinha origem em um passado distante e indeterminado. Podiam ser modificados, podiam ser ampliados ou simplificados pelos poetas, que eram chamados de aedos, que contavam essas histórias para o público. Os mitos gregos, eles procuravam explicar a origem do universo, a origem da natureza, a origem dos deuses, a condição humana, os sentimentos, a conduta das pessoas e o caráter inevitável, né? Inevitável da morte. Então, as histórias contadas pelos mitos centravam-se nas aventuras dos deuses, nas aventuras dos heróis. Aí vem outro legado dos gregos, que nós conhecemos até hoje: teatro, escultura, arquitetura. Então, o teatro, da forma como conhecemos hoje, é uma invenção grega. Inicialmente, ele era um ritual religioso, organizado pelos populares rurais gregos, no qual um coro de sátiros, né, cantavam em honra a Dioniso, que era o deus do vinho. Aí vocês podem perguntar, e o que eram esses sátiros? Eram as divindades menores da mitologia grega, né? Que tinha metade do corpo homem e a outra metade bode, certo? Aí existiam duas formas, dois gêneros dos espetáculos teatrais gregos, que eram a tragédia, que era o principal gênero dos espetáculos teatrais gregos. As narrativas centravam-se em conflitos entre a vontade humana, representada pelos heróis, e a vontade divina, representada pelos deuses. E mais tarde, né, surgiu a comédia, né? Ela provocava o riso, ridicularizando os vícios da população, os vícios do governo, os vícios dos artistas
e até mesmo os vícios dos deuses. E o realismo das esculturas. A Grécia Antiga, ela transmitia muita força, né? Muita noção de realismo. Então, a escultura é, sem dúvida, a mais conhecida e estudada manifestação artística grega. As primeiras esculturas começaram a ser produzidas em grandes quantidades com o surgimento das polis. Eram feitas de pedra, nas suas formas rígidas, se pareciam com as antigas esculturas egípcias, né? E o tema mais importante representado nas esculturas era o corpo humano, principalmente o corpo masculino. Então, as esculturas gregas transmitiam uma força, uma noção de realismo, porque os escultores gregos buscavam aproximar suas obras ao máximo do real, utilizando recursos e detalhes, nervos, músculos, veias, expressões e sentimentos. São bem observados nas esculturas gregas. A temática mais usada foi a religiosa, né? Principalmente a representação de deuses e deusas, cenas do cotidiano, mitos e atividades esportivas, principalmente relacionadas às Olimpíadas, que também foram abordadas pelos escultores gregos. A arquitetura, né, que é a dimensão humana dos deuses, os templos da Grécia Antiga, dos quais restam muitos vestígios, abrigam a estátua de deuses que serviam como moradia terrena para a divindade. Os templos eram construídos para isso. Então, os templos não eram locais de culto, porque as orações e os sacrifícios, como a gente já viu, eram feitos nos altares domésticos, né? Que normalmente ficavam ou do lado de fora ou dentro de casa. Então, por isso, essas construções eram conhecidas para serem vistas do exterior, né? Provocando um grande impacto pela sua beleza, pelo equilíbrio das suas formas, né? Segundo o historiador de arte Ernest Gombrich, uma das principais características dos templos gregos eram suas dimensões humanas, né? Então, a arquitetura grega se desenvolveu a partir do século VIII a.C., sendo inspirada nos estilos jônico, dórico e coríncio. Nas grandes construções gregas, os materiais mais utilizados eram as pedras, o mármore, a madeira, o calcário, porque naquele tempo as esculturas já contavam com uma grande engenharia, com grande simetria e o uso de cálculos e proporções matemáticas. Então aí nós temos o estilo das três colunas, as colunas dóricas, as jônicas e as coríntias. Aí nós temos os templos, né? Onde nós já falamos a grandiosidade, né? Porque ele serviu como morada para os deuses, né? Para as divindades. Nós temos aí essas imagens dos templos gregos. E a pintura, né? Que a gente sabe que a pintura grega foi muito importante nas artes. Os pintores gregos representavam cenas cotidianas, batalhas, religião, mitologia e outros aspectos da cultura grega, né? Os vasos, por exemplo, geralmente eram de cor preta, eram muito utilizados nesse tipo de representações artísticas. Estes artistas também pintavam em paredes, principalmente nos templos, nos palácios. Aí nós temos aí alguma. Ezequias, Dionísio, em seu barco, né? Está em Munique, né? Ela data de 530 a.C. Pintor de Berlim, Dionísio segurando um cântaro, né? Também está no Louvre, em Paris, né? Data de 490, 480 a.C. E Piton, né? Orestes em Delfos, que data de 330 a.C. É uma pintura helenística, está no Museu Britânico. Aí nós temos outros vasos aí, outras pinturas gregas da época. Aí nós vamos falar sobre o pensamento filosófico e a ciência. Ao fundar colônias em todo o Mediterrâneo, estabelecer relações comerciais com regiões distantes, os gregos entraram em contato com outros povos, com outras culturas muito diferentes da sua. Então, assim, eles começaram a confrontar
as diferentes maneiras, né, desse povo ver, compreender, explicar o mundo. E aí eles passaram a questionar a validade das suas próprias explicações. É aí, com esse questionamento, que possivelmente, inspirados no que tinham aprendido com outros povos, que os gregos passaram a buscar respostas, né, às suas questões sobre o mundo, sobre a vida, sobre as observações da realidade, né? E essa vontade de conhecer o mundo por meio da razão humana fez surgir então os filósofos e a filosofia. Que antes do surgimento da filosofia e dos primeiros filósofos, os gregos recorriam à mitologia para explicar a origem das coisas, as origens do universo. Aí, por volta do século 6 a.C., ocorre o surgimento de pensadores que não limitavam apenas a essas crenças mitológicas, mas eles buscavam também explicações na realidade física. Podiam ser definidos como uma reflexão sobre o mundo, uma reflexão sobre os seres humanos, uma reflexão sobre os fenômenos. Aí surge a necessidade de pensar, de saber da origem, do porquê das coisas, de onde viemos, para onde vamos. Aí vem os principais filosóficos. Nós vamos conhecer um dos principais filósofos gregos, que foi na cidade de Atenas, no século V a.C. e 4 a.C., que Sócrates, Platão e Aristóteles se tornaram os 3 principais filósofos gregos, né, elaborando suas ideias que até hoje estão presentes no pensamento dos povos ocidentais. Então aí Sócrates, ele era um general do exército grego, obteve vitória na Guerra do Peloponeso, mas com a idade avançada ele dedicou-se à filosofia, combatendo filósofos de aluguel, que eram os chamados sofistas, que eram usados para tirar vantagem na plenária da democracia grega. E o método dele era maiêutica, e buscava levar seus interlocutores a encontrar respostas por meio de reflexão, trazendo à luz o que se encontravam latente em suas almas. Não se deteve em assuntos de natureza como sofistas, né, se aprofundou foi nos problemas humanos, certo? Então, depois ele foi acusado de corromper a juventude e levado a julgamento, né, por causa das suas crenças pré-estabelecidas. Então, ele foi preso, condenado a beber um veneno chamado cicuta em praça pública. E apesar de haver alguém preparou a fuga para ele de Atenas, ele preferiu ficar e cumprir a sua pena. Aí tem Platão, né? Platão, além de difundir o pensamento de Sócrates, ele formou suas próprias ideias. Então, ele, aos 20 anos, ele conheceu Sócrates, com quem convive durante 8 anos, iniciando-se na filosofia. Sua obra consiste em 28 diálogos, entre eles Menexeno, Menon, Eutideno, o banquete Fédon, o sofista, as leis, influente defensor da ideia de que o ser humano é uma versão em miniatura, microcosmo do universo, que é o macrocosmo. Então, para a astrologia antiga, essa noção era básica. A influência do cosmo sobre os indivíduos, a posição planetária influenciava os acontecimentos terrestres. Ele foi discípulo de Sócrates e precursor de Aristóteles. Aí vem Aristóteles, né, que era discípulo de Platão. Observe que era Sócrates, aí vem Platão, que era discípulo de Sócrates, e Aristóteles, que era discípulo de Platão. Ele afirmava que, para conhecer a realidade, era preciso formular um pensamento correto, que chegasse a conclusões coerentes, né? Então, ele nasceu em Estagira, na Macedônia, né? Foi discípulo de Platão por 20 anos, precursor de Alexandre o Grande, fundou o Liceu, né? Escreveu várias obras, né? As obras deles influenciaram os pensamentos cristãos, os árabes e as teologias sobre política e literatura ainda hoje, que são muito discutidas. Aí vem também a história e a medicina.
A história surgiu na tentativa de construir uma narrativa dos fatos sem recorrer aos deuses, sem recorrer aos heróis, sem recorrer aos mitos. E isso marcou o nascimento da história. Então, Heródoto é o autor da primeira obra historiográfica que se tem notícia. Ele era natural da cidade de Halicarnasso e sua obra História narra os acontecimentos das guerras entre gregos e persas, que terminaram 5 anos antes do nascimento da história. E a medicina, né, que a gente sabe que outro campo científico desenvolvido pelos gregos foi o conhecimento sobre o corpo humano, sobre as doenças, que mais tarde deram origem à medicina, né? Então, os seus primeiros passos na Grécia Antiga foi quando eles procuraram a compreender, né? Até então, as doenças eram tidas como coisas do divino, fatalidade. Então, Hipócrates, que vai passar a ser o pai da medicina, né? Se destacou, ele foi o primeiro a estudar e perceber que as doenças não tinham somente causas naturais, né? Então, o médico podia prever a evolução das doenças, das infecções. Então, com isso, ele percebeu que o estilo de vida das pessoas influenciavam diretamente na sua vida, né? Como, por exemplo, lavar as mãos antes das refeições. Isso foi uma descoberta que Hipócrates fez, né? Que evitava doenças, para conservar a saúde, para conservar o físico, era essencial, né? Então, ele afirmava que as causas de diversas doenças eram naturais e não sagradas ou mágicas. Então, Hipócrates foi o primeiro a escrever, né, a epilepsia, por exemplo, descrever a epilepsia, que é uma doença que até então é considerada sobrenatural. As pessoas, como resultado de um mau funcionamento do cérebro, né, considerada sobrenatural pelos seres humanos. Então, ele estabeleceu um critério médico, quase inteiramente nacional e baseado só em observação de sintomas, que indicariam o diagnóstico e o tratamento adequado. Por isso, ele se tornou o pai da medicina, Hipócrates. Então, obrigado e vamos para as nossas atividades.